falar um pouquinho do índice Bovespa, que de certa forma sustentou os 114. Estamos ali nos 115 mil pontos em plena temporada de resultados. O risco deu uma aliviada, apesar de ter sido uma semana com o presidente da República falando que rigor fiscal não interessa. Não interessa porque se ele levar a sério o rigor fiscal, ele não tem como negociar com ninguém, né? Com o Centrão, com ninguém. Então, nesse contexto, que, assim, infelizmente, política no Brasil se faz assim, toma lá da cá. Né? Sendo feita política no toma lá da cá, é preciso orçamento, porque o orçamento já é apertado, não há espaço no orçamento, mas é preciso estourar para que a gente consiga, né, negociar, que o cabaré negocie com as suas funcionárias para que o negócio ande. E é assim que funciona. Então, ele vem a público e diz que rigor fiscal atrapalha crescimento. Ele fala qualquer bobagem lá para poder justificar que ele vai estourar o orçamento. E diante disso, você tem o ministro da Economia meio perdido. Então a gente teve esse embate aí no meio da semana, que derrubou o mercado, jogou estresse, jogou a curva para cima e deixou aquele gostinho de que a Selic não virá tão baixo quanto poderia vir. Inclusive, saiu agora, Copom diminuiu mais 0,5% na taxa, já era dado, não é novidade para ninguém, isso já estava dado. E com esse 0,5% a gente foi para 12 e alguma coisa aí, não sei. Depois vocês assistem, tem vários vídeos aí ensinando como investir agora com a Selic a 12. Com a 12,70 era uma coisa, agora a 12,25 aí muda completamente, né? Mas enfim, eu nem sei para quanto foi para alguma coisa, 12 alguma coisa. Bom, fato é que é óbvio que queda da Selic é bom para o mercado, é ótimo. Só que seria melhor, eu acho que assim, eu já falei isso aqui na Super Quarta, mas seria melhor para a gente, o Brasil está muito bem posicionado, vocês repararem, o resto do mundo está subindo taxa de juros. Hoje, 12,25, valeu, Everton. Hoje saiu também o resultado da taxa lá fora, nos Estados Unidos, e eles mantiveram uma taxa a nível alto para aquele país. E hoje a gente tem o Brasil caindo taxa enquanto o mundo está subindo taxa. A gente tem o mundo brigando com a inflação enquanto o Brasil está com a inflação dentro da meta. Se eu tenho, vamos lá, um governo onde pelo menos eu reduzisse o fiscal, olha só, eu não aumentasse imposto, eu controlasse os meus gastos, a atividade viria, o crescimento viria. Nós aproveitaríamos esse fator dentro do contexto mundial para ganhar escala, ganhar mercado e crescer PIB. Seria fantástico. Mas, infelizmente, como um bom vascaíno, é sonhar demais com a Série A. A gente ainda não está preparado para jogar a Série A, infelizmente. E é o que a gente tem. Mas assim, então tá, Gustavo, diante disso, por que o índice Bovespa não desaba? Porque tudo tem um preço. E o preço hoje da bolsa é barato, por incrível que pareça. Com todas essas atrapalhadas, com o cabaré, né, trabalhando a nível hard, bolsa é barata, por incrível que pareça. A gente tem crescimento de algumas empresas, principalmente as empresas de capital aberto, tem crescimento contratado muito forte, a gente tem resultados vindo interessantes e a gente tem setores da nossa economia muito bem posicionados. Então, assim, a bolsa ainda é barata também por múltiplos. Quando você olha para o PL da bolsa, você olha para o PL ex Petrobras, que subiu absurdos, você consegue ver uma bolsa bem barata. E é nesse contexto que fica difícil da gente imaginar uma queda muito forte do mercado. Como é que eu vou olhar, mesmo com uma curva de juros empinando, mesmo com a expectativa da Selic não sendo tão mais abaixo, mesmo com esse cenário interno um pouquinho embaçado, como é que eu vou imaginar que a bolsa desabe com um valuation tão atraente? Agora, se desabar, é comprar assim, o que conseguir, na minha opinião. Se a bolsa desabar por questões internas, eu não estou falando de risco sistêmico por enquanto, aí eu vou ter uma janela de oportunidade muito grande. Só que eu também tenho um risco sistêmico que, de certa forma, que estou falando agora do conflito que está acontecendo,
de certa forma, deu uma esfriada nesse risco em função da localização, por enquanto, desse conflito. Mais um conflito, é o segundo que a gente tem, né? E, por enquanto, se mostra um pouco restrito. Pode escalar? Pode. Eu já tive preocupado com isso, ainda tenho uma preocupação com isso, tá? Porém, eu acho que se houver a escala, ela vai ser de forma gradual, não sei. Vamos aguardar. Eu não sou especialista em geopolítica, muito menos em conflito armado, né? Não é minha praia. Agora, óbvio que a gente sabe que ali está tendo um caso desse, um conflito, isso pode interferir no petróleo. Fato é que o preço do petróleo sobe, né? Tivemos um resultado de PRIO fantástico, né? Que é uma Junior Oil, entregou um negócio sensacional, e com isso a gente tem uma possibilidade ainda de olhar o óleo sendo pressionado por conta desse conflito. O conflito não acabou, está lá, né? Começou agora, um ou outro país ali meteu o bedelho, mas por enquanto a ampliação desse conflito não aconteceu. Então é importante ficar de olho nisso. Quando você tem esse cenário, né, macro, um pouquinho desafiador, e o nosso interno pontualmente problemático, tá? Continuo sem acreditar num índice Bovespa explodindo. Eu vi a head de análise do Santander falar o seguinte, eu acho que ela falou, palavras dela, abre aspas, algo assim, a alta, ela está contratada, só foi postergada, fecha aspas. Concordo com o que ela falou. Achei bem interessante, porque bolsa barata, só que o risco sistêmico alto. Então, eu não tenho condição de subir. Eu não vou subir, tá? Não vou. Não adianta achar que vai explodir. Não vai. Tá? Por quê? Porque o risco sistema aumentou. Internamente, a gente tem algumas dúvidas. Por exemplo, o relatório Fox coloca a inflação dentro da meta. A Selic, a expectativa ainda de vir mais abaixo. Ok. Só que eu tenho um governo que aumenta imposto, contrai a economia e aumenta gasto, déficit. E aí, como é que vai ser essa conta final? Ninguém tem a resposta. Logo, na dúvida, o mercado não anda. Bom, para o cara que acumula a ação, é o cenário ideal. Para quem trada, fica difícil. Por quê? Porque ganha volatilidade. Agora, quem acumula papel, olha no longo prazo, é o cenário ideal por conta exatamente da dificuldade da gente identificar uma tendência rápida, correta, ou para cima, ou nós vamos cair, enfim. As coisas estão evoluindo muito rápido e a informação ela vem chegando, mas a gente não consegue formatar, pelo menos eu consigo formatar essa ideia futura de onde estaria, se a gente teria um céu de brigadeiro, ou seja, se apesar do risco fiscal, né, a gente consegue ainda manter uma inflação controlada, baixa, dentro da meta, com possibilidade de recuo, ou se esse desajuste fiscal vai bater na inflação em algum momento. Então, acho que isso não está tão claro ainda, dá para ver pelo relatório Fox que, pelo Fox, o pessoal ainda vê uma inflação dentro da meta e controlada. Só que é o seguinte, né, o Fox quase nunca acerta, esse é um problema, né? Fox, se olhar o track record do Fox, não é lá essas coisas. Então, diante disso, pessoal, incerteza acaba que fica um tanto quanto difícil a gente imaginar ou aguardar ou esperar forte evolução do índice Bovespa. Continuo olhando para o mercado interno, continuo achando que a oportunidade está no mercado interno. O que a gente entende por mercado interno? A gente entende por mercado interno empresas cujo maior mercado consumidor está aqui, tá? Vale, o maior mercado consumidor está lá fora. Gerdau, boa parte está lá fora. Então, eu continuo olhando para empresas cujo maior mercado consumidor é aqui. Varejo. Resolvi falar um pouquinho do varejo. Varejo apanhou absurdamente. Muitas empresas de varejo caíram muito. Tomar cuidado com algumas posições de varejo. Porém, outras já começam a ficar interessante. Que a gente pode olhar mais à frente ou conseguir vislumbrar algum ajuste de preço para cima ou alguma melhora operacional dessas companhias. A queda da Selic ajuda bastante o setor, ajuda bastante a incorporação. Não é o suficiente para incorporação, mas ajuda bastante. Mas tomem cuidado com algumas empresas que, na minha opinião, nem voltam. Agora, outras acabam sendo
pode haver alguma oportunidade. Então, tem que pensar muito bem esses setores onde eu agrego mais risco, mercado interno, mas eu agrego mais risco, mas também eu poderia entregar um upside maior. Então, eu só tomaria cuidado com isso. Para a gente fechar o índice Bovespa, então, recuperou 114 mil. Eu, particularmente, achava, acreditava, eu esperava esse índice um pouco mais abaixo, falei isso aqui na semana passada. A gente tem um feriado amanhã, depois tem um pregão na sexta, e até o momento eu estou errando, ou seja, o mercado volta para o 114 e defendeu os 114 mil, inclusive, tecnicamente, a gente poderia ajustar esse ponto de suporte ali para 112 e 500, estou fazendo isso aqui agora no meu gráfico, ou seja, eu ajusto esse ponto de suporte, tá, entre os 112 e 500, de curto prazo, claro, e o mercado continua trabalhando, então, acima ou dentro de um range interessante, sem cair bastante, tá? Enfim, sobre o índice Bovespa, é isso. Apesar de eu esperar ou aguardar o índice Bovespa um pouco mais baixo, que ele não veio, eu também não estou nutrindo grandes emoções para o índice Bovespa ali no 120 mil, não consigo vislumbrar esse cenário 120.